Bem-vindos ao Capitalizando, hoje connosco português, natural do Porto, economista residente na Suíça e fundador do projeto Poupar.ch, connosco o Sr. P. Bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o convite. Antes de mais, o intuito aqui é sermos completamente transparentes e ser quase uma conversa de café para que toda a gente possa ter acesso àquilo que nós estamos aqui a conversar e a dizer. É uma troca de ideias, ok? Não é uma entrevista convencional, como se costuma dizer. Ou seja, podes fazer perguntas, podemos aqui refletir sobre assuntos e a partir daí e vamos deixando de fluir. Se não te sentires aqui confortável com alguma coisa ou de alguma forma, ou se não quiseres entrar em algum tópico, estás à vontade também. Podes fazer perguntas também. Ok. Só para dar aqui um bocadinho de contexto a quem nos está a ouvir, eu chamei de Sr. P porque o Sr. P não, por motivos de pessoais, não quer revelar a sua identidade e está no seu direito. Contudo, acho que e pode ser bastante interessante esta conversa, portanto, decidi convidar então aqui o Sr. P para trocarmos aqui algumas ideias. Sr. P, aquilo que te pedi agora é que me contasse um bocadinho da tua história, aquilo claro que puderes partilhar, do teu percurso de vida também, Claro, claro que o que é sim. que fizeste até chegarmos a este ponto, és formado em quê? Já percebemos aqui que és do Porto, e como é que isto tudo surgiu? Dá-me um bocadinho aqui de Claro. background. Claro que sim, Pedro. Antes de mais, queria agradecer o convite para o podcast. Sinceramente, adoro participar em podcasts e, tendo já ouvido o teu várias vezes, era um próximo passo lógico. Por isso, queria agradecer o convite. Um, sim, talvez uma apresentação minha. Como tu disseste, eu sou do Porto. Tenho 29 anos e neste momento estou a morar e a trabalhar na Suíça. A nível do meu background, eu estudei Economia, a nível da licenciatura, e Gestão a nível do mestrado. Um, a nível profissional, sempre trabalhei na área financeira, sim. Primeiro em banca e depois passei para o lado de corporate finance, reporting, mais tipo FP&A, planeamento, controle de gestão. Pronto, o meu percurso a nível profissional começou por Portugal depois na prática de 2019, 2020 ainda estive na República Checa a trabalhar para uma multinacional na indústria farmacêutica. E agora, pronto, e há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, estou na Suíça. Portanto, acho que foi uma evolução relativamente fluida, eu diria, muito por oportunidades que acabaram por surgir, mas pronto, em prática, assim, para algo inicial, acho que é uma boa introdução. E dando agora aqui um passo atrás, tu de alguma forma tens familiares empreendedores ou de alguma forma envolvidos com economia ou negócios? Ou seja, de onde é que surge aqui este interesse pela economia? O que é que faz alguém decidir, numa licenciatura, pensar, pá, vou estudar economia? Olha, isso é uma pergunta até interessante. Eu acho que a economia acabou por ser tipo um excluir de opções. Eu, quando estava no secundário, até inicialmente pensei em ir para a medicina. Cheguei a fazer exames, até pensei em estudar medicina fora, por acaso na República Checa, onde acabei por trabalhar. Depois acabou por não se concretizar, achei que também não fazia sentido. Um, Inicialmente, até depois pensei em algo relacionado com engenharia, gosto de matemática e física, mas depois acabei até por entrar num curso de engenharia. Não me identifiquei nada com aquilo, nada mesmo, e acabei por sair e ir para a economia. Um,
É assim, eu sempre me interessei por, sei lá, por questões de dinheiro, finanças pessoais, mesmo até mercados financeiros. E isso foi um bocado o que me levou para o lado da economia. Mas assim, curiosamente, assim, a nível familiar, nem tenho ninguém ligado a negócios. A maioria das pessoas trabalha, só tem um trabalho normal, tipo trabalho numa empresa, mas assim, empreendedores, por acaso não tenho. Interessante. Desde muito tenra idade, se calhar, e corrijo-me, tinhas esse interesse pela economia e por finanças pessoais. O que é que te fascinava nesse mundo? Foi um primeiro contacto com investimentos? Olha, eu acho que talvez tenha sido por uma questão de personalidade. Eu sempre fui super poupado. E claro que é assim, claro, sei lá, mesmo quando tu és mais, sei lá, tens 15, 16 anos, uma coisa assim, nunca vais ter muito dinheiro, sei lá, é aquele dinheiro que tu recebes no Natal e no aniversário dos teus familiares. Mas eventualmente, se calhar, isso vai crescendo, tipo, passa dos, sei lá, começas com 3 dígitos, depois passas eventualmente a atingir os teus primeiros 1000 euros, se calhar, os teus primeiros 2500 e pensas assim, ok, eu tenho aqui este dinheiro, mas o que é que eu faço com este dinheiro? Tipo, não sei, sei lá, ok, se calhar na altura até conseguia pôr num depósito a prazo e tinha uma rentabilidade interessante, tipo 4% ou 3%. Mas, mas depois, e principalmente mais recentemente, uma pessoa pensa, ok, eu deixo pôr o dinheiro num depósito a prazo é a mesma coisa do que não pôr, não tem interesse nenhum. Então, o que é que eu faço? E pronto, e depois isso em mim motivou-me. Assim, eu sempre gostei muito de aprender, sempre gostei muito de ler. Então comecei a procurar livros. Um primeiro que eu li, Pai Rico e Pai Pobre, se calhar O Homem Mais Rico da Babilónia, se calhar livros que, especialmente o Pai Rico e Pai Pobre, que e eu agora até vendo as coisas mais recentes do Robert Kiyosaki, até não concordo em quase nada com ele, mas acho que aquele livro é um excelente começo. É mesmo, um começo muito bom para quem não tem bases. Pronto, e como tinha esse interesse, por acaso nunca investi antes dos 18, mas tinha interesse, sei lá, a ler notícias, a perceber um bocado mais sobre empresas, como é que elas funcionavam e assim. E depois, efetivamente, acho que foi provavelmente no meu segundo ano de faculdade que comecei a investir. E nesse segundo ano, já vou fazer antes uma pergunta um bocadinho mais provocatória também, no sentido de tu, enquanto estavas a crescer, já tinhas essa mentalidade de poupar e guardar esse dinheiro. Ahm, como é que um miúdo, digamos assim, não pensa em gastar o dinheiro todo em jogos ou em consolas ou Uh, computadores ou outros interesses que tinhas, se calhar? Houve alguém que te incutiu também isso ou não, surgiu da acho que tua sim, parte? acho que sim. Acho que também na prática foi em parte de ver talvez imitar o exemplo que eu vi em casa, mas eu sempre, não sei, sempre de alguma forma, não sei, talvez seja um bocado estranho, mas eu sempre pensei sei lá, ok, por exemplo, imagina, sei lá, recebia prendas de Natal, por exemplo, eu pensava assim, ok, eu tenho de poupar tipo X%, tipo 70%, e depois eu posso gastar tipo 10%, sei lá, em coisas aleatórias que eu quero, tipo jogos e não sei o quê, e 20% tipo noutra coisa qualquer que eu quero, mas é algo maior. Ou que eu estou a poupar para depois comprar uma coisa maior. E eu, se calhar, na altura, tipo, eu nem sabia para que é que poupava, mas tipo, pronto, poupava simplesmente. Então, muito, muito por aí. Pá, eu acho isso engraçado porque eu, de certa forma também tinha essa mentalidade. Mas como estavas a dizer, não pensava muito em percento. Olha, agora vou poupar X% deste dinheiro que me deram para fazer isto.
Não, normalmente era um bocadinho, funcionava um bocadinho por objetivos, quando eu queria comprar alguma coisa, como estavas a dizer, maior, vamos dizer uma PlayStation, ou um Yeah. telemóvel novo, ou alguma coisa. Então, normalmente poupava o dinheiro, sim, com vista num objetivo. Mas acho isso interessante porque nós, principalmente em crianças, acho que sofremos, entre aspas, um bocadinho daquilo que nos incutem, daquilo que vimos ao nosso redor, como estavas a dizer. Quando é que foi aqui o teu primeiro contacto com o mundo dos investimentos? Para além dessas contas, desses depósitos a prazo, quando é que tu percebeste há um mundo para além das contas a prazo? Vamos lá perceber aqui onde é que eu posso Olha, ganhar mais dinheiro com isto. eu tive uma cadeira na faculdade que era Mercados e Instrumentos Financeiros. E, assim, claro que a abordagem tipo, é super técnica, estás a ver? Tipo, tu aprendes fórmulas que na prática, pronto, não interessam, mas o que eu acho que é interessante é que tu acabas por aprender muitas definições e se calhar acabas por perceber que existem coisas, no meu caso, para além dos depósitos a prazo. Pronto, sei lá, por ignorância, não tinha esse contacto, esse contexto. Acho que talvez nessa altura, pronto, saí um bocado dos depósitos a prazo. Claro que é assim, não foi para algo totalmente arriscado da primeira vez. Pá, foi só uma mudança de investir em certificados de tesouro, certificados de aforro, e depois eventualmente acabei por abrir uma conta numa corretora e fazer, sabe, fazer um bocado uma experiência. Tipo, olha, foi a primeira vez que eu comprei um ETF e foi a primeira vez também que eu comprei uma ação. E engraçado que um, a nível de ETFs, a minha estratégia é um bocado mantém-se assim, mas curioso que eu só tive uma ação e tive pá, aí, tipo 6 meses. Porque eu comprei, foi de género, tipo, transferi 250 euros para a corretora e eu assim, ok, tá, vou ler o que é que estão a dizer. Ok, vou, sei lá, ok, 200 euros em ETFs e tipo 50 euros numa ação, só tipo para ver o que é que acontece. E depois, tipo, ok, aí que já tinha um bocado. Já estava tipo envolvido, tipo skin in the game, já tinha tipo um interesse naquilo e eu assim, ok, agora vou ler tudo. E depois tipo eu percebi, ok, se calhar não vou, sabe, vou ficar só pelos ETFs, não me apetece estar a perder tempo e depois a analisar empresas, depois eventualmente vendi essa empresa que comprei pronto, e o foco acabou por ser sempre ETFs, mas acho que sim, acho que foi assim um primeiro contacto, um bocado de pá, vou experimentar, vou experimentar. Assim, no limite eu pensei, pá, no limite se isto correr mal, pronto, perdi 250 euros, mas à partida seria pouco provável, mas pronto, foi um bocado o meu pensamento. E o que é que aconteceu, no espaço temporal em que surge o projeto Poupar.ch e esse primeiro investimento, o que é que levou a chegar ao projeto Poupar.ch? Podes também, se calhar, dar aqui alguma uma introdução ou uma noção do que é este projeto, mas o que é que, o Claro, que é que claro. faz com que este projeto Olha, surja? na prática, desde esse primeiro investimento até o surgimento do projeto, eu comecei no ano passado, então na prática foram 7 ou 8 anos que se passaram. Um, Pá, como um investidor iniciante, acabei também por fazer as minhas asneiras normais, diria, tipo, pá, vender quando devia manter, enfim. Achar que era mais inteligente do que toda a gente. É assim que às vezes não. Ou seja, eu acho que é a questão. Às vezes nós, quanto mais lemos, quanto mais aprendemos, quanto mais começamos a estudar o mercado, acho que podemos cair no risco de achar que somos mais inteligentes sei lá, inventar tipo, não, 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 esta empresa está desvalorizada, tipo, eu vou investir tipo, e depois vou ter um retorno acima do mercado. E às vezes isso não interessa para nada e a pessoa que investiu consistentemente, mês após mês, num ETF ou num fundo de investimento, tem uma performance muito melhor
chateou-se zero, não tem nenhumas preocupações. Falando de porquê de surgir o projeto. Recentemente vi um estudo até partilhado por muita gente no Instagram, em que os portugueses é o país na Europa com a literacia financeira mais baixa. E isso estende-se também, em parte, às às comunidades portuguesas pela Europa. E por acaso foi curioso que quando eu vim para a Suíça, pronto, aqui, para dar um pequeno contexto, tens de fazer imensos seguros obrigatórios, incluindo seguro de saúde, enfim. Algo que te fazem é organizarem reuniões com tipo agentes de seguros, tipo um corretor de seguros. E por acaso eu não tinha dito que era português. E tipo, estávamos a falar, eu até já tinha trabalhado em banca, nunca tinha trabalhado com seguros, mas ele também já tinha trabalhado em banca, então tipo, ele estava a falar mais à vontade. Pronto, e eu perguntei como é que funcionava e assim, como é a questão dos seguros. Ele disse, sim, porque eu percebo que, especialmente para ti, que tens mais educação financeira e assim, epá, o essencial é isto, depois o resto, acho que se calhar não faz tanto sentido, às vezes, sei lá, pessoas que não percebem tanto ou assim, epá, isto depois também tem muitas comissões, epá, isto é fácil para vender para aquelas pessoas que não percebem nada, tipo, sei lá, tipo, para os portugueses e para os romenos e assim, tipo, pá, isto vende super fácil, é só tipo dizer, pá, e eu ouvir aquilo e eu assim, ok. Pá, e isso, é assim, claro que eventualmente acabei por não fazer nada com essa gente, pá, mas e também se fizesse era um bocado hipócrita, mas pá, despertou-me, porque às vezes eu acho que nós podemos viver um bocado na nossa própria bolha, que é pá, pessoas com educação universitária, pessoas que trabalham em finanças ou banca, pá, à partida tens conhecimentos ou tens algumas luzes, e então se calhar não vais cair tanto em erros que pessoas sem essa educação cometem mais facilmente. E o meu grande objetivo com a página era criar conteúdo que fosse fácil de ler, criar conteúdo que fosse didático, que respondesse às questões que as pessoas têm. Às vezes, tanto pode ser uma pessoa que acabou de chegar à Suíça e pensa, ok, mas calma, e agora o que é que eu tenho de fazer? Tipo, que seguros é que eu tenho de fazer realmente? Ok, eu preciso de uma conta bancária. Sei lá, se eu for para o crédito, se eu para o UBS, cobram-me 15 francos por mês. Será que há contas gratuitas? Ou seja, tentar ajudar a comunidade portuguesa na Suíça, na prática, é o meu grande objetivo, diria. Pá, respeito por isso, porque um bocadinho eu identifico-me com aquilo que estás a dizer, porque, e gostava de explorar aqui outra questão, mas eu também senti um bocado isso, senti que não era para toda a gente, não está democratizado, nem toda a gente fala disso, é tabu, é um bicho de sete cabeças muitas vezes, as pessoas têm medo e não. Eu acho que há que ser cauteloso, há que medir os riscos e pesar bem as coisas, mas também há que perceber aquilo que estamos a fazer e perceber aquilo que realmente temos à nossa frente, que é para conseguirmos tomar as melhores decisões possíveis. E é um bocadinho também que, nesse sentido, que surge aqui o podcast, tentar falar com pessoas diferentes, tentar desmistificar aqui todas estas questões, investimentos, finanças pessoais, negócios, e identifico-me com isso. E a pergunta que te vou fazer é: o que é que achas que causou essa desinformação por parte dos portugueses? Ou seja, de onde é que vem um bocadinho aqui? Isto é mais pensarmos um Claro, bocadinho claro. sobre É isto. assim, Não deve haver olha, respostas posso dar propriamente certas, a mas minha opinião. Talvez o que é que causa isso? Ahm, É assim, pronto, eu também vou falar muito em termos muito gerais e pronto, vou acabar por fazer um bocado um estereotipo dos portugueses na Suíça, mas é assim, os estereotipos,
acabam, em parte, por estar baseada em, eu diria, em alguma linha de verdade, digamos. E é assim, eu diria que a imigração que ocorre atualmente para a Suíça é diferente da imigração de portugueses que aconteceu, por exemplo, há 40 anos, ou mesmo há 30 anos. Hum, Diria que pá, os meus amigos que estão aqui na Suíça, hum, a maioria deles são licenciados, mestres, hum, trabalham pá, em funções diferentes, trabalham se calhar em funções em que a geração de portugueses que veio cá anteriormente via esses trabalhos como reservados só para os suíços. Se é um trabalho de escritório, seria, não, aquilo é um trabalho de suíço, e se calhar, pronto, assim, pronto, outra vez vou ser muito geral e vou repetir um bocado um estereotipo, que é, houve uma vaga de imigração portuguesa aqui para a Suíça, que se focou muito, principalmente a nível de construção civil, a nível de serviços e a nível de hotelaria e restauração. Um, e pronto, claro que é isto sendo muito Sim. geral, para este tipo normalmente de profissões, é às vezes preciso conhecimentos mais práticos do que propriamente conhecimentos técnicos, ou não é necessário uma educação, uma formação superior. E se calhar isso pode explicar em parte o porquê de, por exemplo, os agentes de seguro ou etc., identificarem esta comunidade ou a comunidade portuguesa como uma comunidade, não tem tanta literacia financeira, porque se calhar estão a olhar para uma parte da demografia que não é representativa de Portugal como um todo, mas sim de os portugueses que emigraram com, digamos, alguns setores com uma representação muito maior. Se me permites complementar, às vezes, se calhar, em condições, se calhar, mais difíceis e, se calhar, também com mais barreiras linguísticas se calhar, também com mais dificuldade de desafiar ou Concordo, de criticar, de certa concordo. forma, aquilo que lhes é imposto. Não sei. Ahm, Parece-me um bocado que também terá, se calhar, a ver com isso. Fazendo aqui uma viragem de certa forma na nossa conversa, no teu caso, qual é que foi o primeiro momento em que ouviste falar de imigração? E o que é que esse Hum, primeiro Olha, contacto, o que é que esse contacto despertou? é assim, curiosamente, eu na minha família tenho bastantes pessoas que estão emigradas, em França, na Suíça. E efetivamente eu sempre tive um pouco um contacto com essa situação. Então, para mim, mesmo a nível de, sei lá, claro que não é a mesma coisa, mas a nível na faculdade, tipo ir de Erasmus e estudar um semestre para fora, pá, foi algo relativamente natural. Não foi, para mim, não foi algo assim tão diferente. Um, Se calhar, pá, depois falando assim a nível de experiência profissional, talvez o que me leva a sair de Portugal, é muito sinceramente que eu acho que, infelizmente, em Portugal não é um bom sítio para alguém com formação superior começar a sua carreira. Isto é, eu acho que mesmo em países que seriam vistos como mais pobres do que Portugal, tipo países Europa de Leste, estás a ver? Tu consegues ter condições de vida muito melhores e só, às vezes, só falando de salário, consegues ganhar o dobro, com um custo de vida igual ou menor. Até para dar alguns exemplos práticos, Polónia, República Checa,
Eslováquia, por exemplo, tudo países, assim, está normalmente mais concentrado em Cracóvia, Varsóvia, Praga, Bratislava, mas aí tu tens a oportunidade de trabalhar em multinacionais super conhecidas, tipo, podes ir trabalhar para a Microsoft, para, sei lá, Google, Pfizer, whatever, tens N empresas. E a questão é, falando, por exemplo, do caso de Praga, que é o que eu tenho mais experiência, hum, eh, para áreas de contabilidade, de finanças, eles precisam mesmo de pessoas. Não há pessoas suficientes, não há pessoas qualificadas suficientes para preencher os trabalhos que eles têm disponíveis. E então, na prática, acaba por ser, ok, eu quero ficar em Portugal a ganhar um salário, se calhar, que são mais de 200 euros do que o salário mínimo, ou mais 300 euros, mas que na prática não acho que corresponda ao esforço que nós colocamos, e o esforço e tempo a fazer uma licenciatura às vezes um mestrado, versus eu quero ter uma experiência diferente, mesmo que seja um ano, 2 anos, e depois acabar por ter no meu currículo uma empresa top que depois, mesmo que eu queira voltar para Portugal, de certeza que me vai abrir portas. Então, para mim, foi muito natural a questão da imigração. Foi muito natural. Vamos entrar aqui num tópico, se calhar um bocadinho mais quente, que é, tu já falaste o que é que te levou assim sumariamente a emigrar, mas eu queria explorar um bocadinho mais isso, queria entrar mesmo nas razões concretas que levaram a emigrar e quais é que eram os teus objetivos com essa imigração, apesar de já teres tocado nisso. Ahm, ou seja, o que é que te fez o que é que te fez emigrar? Foi os salários baixos? Olha, Foi a questão do teu talvez seja futuro? uma Ahm, combinação de várias coisas. Acho que tentei ver aonde é que eu tenho uma vantagem competitiva. E, é assim, por exemplo, eu não tinha noção que, sei lá, Praga, Cracóvia, Varsóvia, etc., precisavam de tantas pessoas. Mas efetivamente, num recrutamento até uma posição mais global, a empresa para que eu estava a fazer o recrutamento, acabei por não ficar nessa vaga, mas eles acabaram por me reencaminhar uhum. para um recrutamento em Praga. E, e assim, acabou pronto, por me despertar um bocado o interesse. Um, Depois, porque é que eu achei interessante ir? A progressão nessas empresas e nesses países, eu diria, é muito acelerada. E pelo que eu vi, especialmente, um, para os portugueses com quem eu trabalhava, é muito acelerada por exemplo, para quem tinha trabalhado numa empresa portuguesa, um ano e meio, por exemplo, e ia para lá, estávamos habituados a um ritmo de trabalho tão diferente, tipo, sempre a entregar resultados, que enquanto eu via, se calhar, ok, em geral colegas checos, mas também de outras nacionalidades a serem promovidas de um ano e meio a cada um ano e meio a 2 anos, eu via os portugueses tipo, a cada um ano e meio, estavam a ser promovidos. Não sei se isso é uma ética de trabalho. E eu pensei, ok, eu gostava de ter uma progressão de carreira clara, de estar numa empresa multinacional que me dissesse, ok, tu fazes isto e isto e és promovido. Fazes isto e isto e tens a posição a seguir. E o que eu notava em Portugal é que eu não tinha essa clareza, e para além disso, hum, por exemplo, enquanto que em Portugal, se eu quisesse trabalhar
sei lá, na Microsoft ia estar a concorrer contra 1000 pessoas que se estão a candidatar para uma posição e se calhar em Cracóvia, por exemplo, tu estás a concorrer contra 50 pessoas. E eles, como a própria estrutura que eles têm lá é muito maior, têm imensas vagas sempre a abrir, tu tens sempre muitas possibilidades de entrar e de evoluir dentro da empresa. Então, é assim, para mim foi muito isso. É assim, os salários mais baixos contribuíram, sim, mas não é. Pá, também não seria a única justificativa. Eu acho que talvez, para mim, o que tem sido mesmo mais importante foi efetivamente a questão da progressão de carreira e ter uma vantagem competitiva. Acho que efetivamente foi isso. Por acaso é interessante, porque eu certamente, e se calhar mais pessoas, quando ouvirem isto, se calhar vão se identificar comigo, que é eu pensava, ou o meu primeiro, se eu tivesse que adivinhar, o meu primeiro motivo que eu te daria seria se calhar essa diferença salarial, ou essa diferença, ahm, enfim, nessa criação de valor que se calhar se consegue ter noutros países e que não se consegue ter em Portugal. Mas também falaste-me aqui em dois pontos, essencialmente, ou seja, ahm, nesta questão da progressão de carreira e da tua vantagem competitiva depois quando viesses para Portugal. Esses foram então os teus dois principais objetivos, ou seja, teres aqui uma progressão de carreira mais rápida e teres uma vantagem competitiva. Houve outros objetivos também que te fizeram, que te levaram a emigrar? Não, Não? não, sinceramente não. Sinceramente acho que é assim, eu tinha como um objetivo, digamos, mais de médio prazo de eventualmente vir para a Suíça. E então também pensei, ok, se calhar se eu estiver fora, até mesmo que digamos, num primeiro momento não seja na Suíça, mais facilmente eles conseguem ver pelo meu perfil que, sei lá, eu não me importo de trabalhar fora de Portugal. Enquanto que se calhar alguém em que tu abres o CV e vês que só trabalhou num país e tu pensas, ok, será que ele vem mesmo? Será que. Pronto, ou seja, acaba por ser muito por aí. Tentei na prática, eu tinha um objetivo final, que seria vir trabalhar para a Suíça numa multinacional em que eu pudesse ter uma progressão de carreira interessante. Um, e, uh, e acabei por pensar, ok, isto faz sentido, acaba por. Ou seja, a história que eu vou contar ao recrutador ou ao hiring manager que vai estar a falar comigo. Faz sentido eu dizer isto? Faz, e até soa bem, até tipo com ou seja, depois isso é muito como cada pessoa é na entrevista, mas tu às vezes podes falar, sim, eu tenho estas experiências internacionais durante a licenciatura, durante o mestrado e agora tipo a nível profissional também quis continuar com isso e não sei o quê. E para mim foi mesmo uma questão tipo construir argumentos para eventualmente atingir o meu objetivo final. E na minha perspectiva, acho que uma pessoa também que já teve várias experiências internacionais, que calhar está mais preparada para todo o tipo de experiências e, para além disso, para abraçar outra experiência internacional. Como é que foi o processo de desligamento, digamos assim, de Portugal, da família, dos amigos, da realidade também que conhecias e passar aqui para mundos completamente diferentes? Hum, Olha, eu acho que, pelo menos para mim, acho que um desligamento é impossível. Não dá. Tanto que mesmo, aliás, mesmo agora, acabo por ir várias vezes a Portugal. E acabo por ter contacto na mesma com família, com amigos.
Acho que depois é tudo uma questão de saber gerir. Assim, uh, por um lado, eu acho que, falando a nível do impacto da pandemia, um, se calhar não notei tanto, porque sei lá, acabámos por estar confinados, ou era sempre mais difícil combinar qualquer coisa, então acabei por não sentir tanto isso. Pá, depois é assim, pois é aquela questão, naturalmente, tu dependendo do sítio onde estás, acabas por construir o teu círculo de amigos, o teu círculo de conhecidos, de colegas, e assim, eu gosto de pensar, tu disseste uma palavra interessante, o desligamento. Eu por acaso não penso assim, eu penso mais tipo quase em algo construtivo, ou seja, em adicionar mais, digamos, um grupo de amigos, mais um grupo de colegas, ponto de contacto. Não, mas, assim, não é fácil e não é para toda a gente. Isso é assim, eu acho que, claro que às vezes, e digo com transparência total, pá, uma pessoa friamente olha para uma proposta, sei lá, para a Suíça, Bélgica, whatever, Luxemburgo, vês, ok, isto é, sei lá, estão-me a oferecer 4 vezes mais do que eu ganho em Portugal. Mas há pessoas que não conseguem, que, por exemplo, vêm, não têm nenhuma estrutura, pá, depois tipo, não se conseguem integrar e efetivamente, imagina, vêm, ficam tipo um ano se calhar e depois voltam para Portugal. Por isso é que eu também acho importante há uma pessoa assumir, ok, eu vou emigrar, vou para fora. Também é importante fazermos um esforço de integração e isso pá, passa por aprender a língua do sítio onde estamos, contactar com pessoas locais, pá, também como é normal, encontrar a comunidade portuguesa local e, pá, sei lá, e de certeza que há um café ou um restaurante português, pelo menos aqui na Suíça são os pontapés. Pá, ou seja, manter um bocado o contacto, digamos, com Portugal por aí, também com viagens a Portugal, mas tentar que seja um equilíbrio acima de tudo. Tu tiveste algum apoio nesse processo de imigração? Tinhas alguns contactos aí? Como é que foi essa tua relação com a língua e a relação com os locais, digamos assim? Ok. Olha, assim, a nível de processo de imigração, por acaso tive sorte que a minha empresa deu-me, aliás, tipo, patrocinou-me e arranjou-me uma empresa de realocação que trataram de tudo. Hum, isso, pá, isso acabou por facilitar imenso. Eu diria que o processo, para quem está a vir para a Suíça, de Portugal e até generaliza, de um país da União Europeia, é relativamente fácil para quem tem um contrato de trabalho. Porque na prática é assim, se tu tiveres um contrato de trabalho, usas isso para alugar uma casa. Com isso, vais tipo à Câmara Municipal, pedes uma autorização de trabalho, tiras uma fotografia passado 2 semanas recebes a tua autorização de trabalho, válida durante 5 anos. Ou seja, mesmo que tu não domines a língua local, pá, em inglês consegues fazer. Claro que é assim, o facto de ter uma empresa de realocação que me tratou de tudo também facilitou bastante e eu nem tive de me preocupar. E é assim, a nível da língua, eu estou em Zurique, portanto a língua aqui faz parte da Suíça alemã. É assim, não é fácil. Mesmo neste momento, eu estou no nível A2, portanto, imagina, eu consigo
se alguém me perguntar qualquer coisa na rua, consigo dar direções, consigo tratar de coisas básicas, mas se alguém tentar ter uma conversa comigo mais desafiante, eu infelizmente ainda não tenho vocabulário. Mas foi algo também que eu tentei corrigir, não é corrigir, mas que tentei melhorar desde na prática o primeiro mês que eu estava cá. Inscrevi-me numa escola de alemão, pronto, e comecei a ter aulas. Claro que é assim, obviamente que se uma pessoa for trabalhar para a parte francesa ou para a parte italiana, de certeza que vai apanhar a língua muito mais rápido. Na parte alemã é um bocado mais complicado, até não é uma língua latina, e acaba por ser um bocado diferente. Assim, a nível depois a outra porteira a nível de estrutura, Se amigos tinhas assim. algum apoio, se tinhas amigos, para além da tua empresa, se tinhas aí alguém que fosse o teu suporte durante pelo menos essa fase de transição. Assim, eu até tenho família, mas é no lado francês. Depois é assim, curiosamente, até, sei lá, durante o Erasmus e até noutra empresa em que trabalhei, tinha alguns conhecidos que eram de Zurique. Então acabou por ser porreiro porque pude conviver com eles também me apresentaram outras pessoas e depois é aquela questão normal, não é? Uma pessoa apresenta-te a outra e depois acabas por ter mais contactos. Então diria que isso também ajudou. Talvez, e acaba por ser aquela questão que é por experiências anteriores que eu tive, isso acabou por me ajudar agora. Não é aquela questão que eu provavelmente sei lá, há 6 anos não pensaria, ok, um dia sim vou estar a trabalhar em Zurique. Então o facto de eu estar tipo, a estudar na Alemanha e conhecer tipo, duas pessoas de Zurique, eventualmente tipo, que vou manter contacto, isso vai me ajudar no futuro porque os conheço, não é? Mas acaba por ser, acho que são aquelas coincidências que acabam por ajudar muito. Para quem está também aberto a fazer essas conexões, digamos, e a falar com pessoas e a conhecer novas pessoas, depois a vida arranja formas então de voltar a restabelecer essas ligações às vezes. Sem dúvida. Houve algum tipo de preparação que fizeste na altura para essa transição? Ou não houve assim grande preparação? Foi fazer as malas e vir embora? Sinceramente, acho que foi isso. Acho que foi muito por aí. Foi fazer as malas. Por acaso, tive bastante tempo, tive 3 meses para me preparar. Mas foi na prática começar a aprender assim coisas básicas de alemão, sei lá, dizer olá, adeus, obrigado, assim um bocado mais de sobrevivência. Sim, e na prática acho que foi isso, porque depois é aquela questão, depois de uma pessoa ter casa, tens o contrato assinado, tens os voos marcados, sei lá, eu mesmo agora não tenho grande coisa a nível de mobília e assim, então só me preciso de ir eu e roupa e pronto, vamos lá. E siga. Exato. Olhando para trás, há alguma coisa que farias diferente nessa preparação? Como é que alguém que está a pensar em migrar se deve, de certa forma, preparar para essa transição? Olha, é uma boa questão. É assim, se calhar a única coisa que eu faria diferente talvez seria a língua, que começaria a aprender mais cedo. Mas aí depois acaba também por ser um bocado complicado, porque, por exemplo, eu quando me candidatava para a Suíça, eu não me candidatava só para Zurique, também me candidatava para Geneve, para Ticino, então eu tanto podia ir para um cantão alemão, para um francês e para um italiano, e eu não ia estar a aprender as 3 línguas. Então na prática, talvez se já tivemos na cabeça
algo bem definido, eu diria que talvez a questão da língua seja importante. Um, mas é assim, mas pronto, eu talvez aí também tenha a fazer um parênteses, que é, também depende de quanto tempo é que nós queremos estar efetivamente fora. Porque eu conheço pessoas assim que dizem que vão ficar 2 anos. E é assim, por 2 anos, se calhar eu diria que não vale a pena estar a aprender a língua. E talvez até tive mais contacto com o pessoal assim em Praga. Pá, a língua também, pronto, também não é checo também não é propriamente uma língua simples. Em que iam para lá e ficavam lá tipo 2 anos e depois tipo dependendo da empresa pediam tipo uma transferência para digamos para o país de origem deles dentro dessa empresa. Aconteceu muito, tipo que era na prática, sei lá, eles não conseguiam entrar na Microsoft Itália e então tipo iam para a Microsoft Praga, ficavam lá tipo 2 anos, eventualmente mostravam que eram bons e pediam uma transferência interna. Um, ou seja, acho que depende muito do objetivo de cada pessoa. Se vão e não pensam em regressar, isso pode ser uma boa abordagem. Mas às vezes é assim, às vezes tendo uma data definida ou tendo um objetivo de eventualmente regressar, se calhar não vale a pena o investimento de tempo. Se calhar compensa mais focar no trabalho ou uma coisa diferente. Isso depois é aquela questão, varia muito de pessoa para pessoa, quais é que são os objetivos individuais. Mas, e agora vou fazer aqui um parênteses também. E isto é mais uma opinião pessoal do que propriamente, não tenho propriamente dados para fundamentar isto. Que é, eu vejo muito, na maior parte desses países, norte da Europa, a pedirem como requisito saber falar a língua X, Y ou Z. Que normalmente não é o inglês, é a língua nativa ou uma das línguas nativas. Tu sentiste de certa forma que isso foi, provavelmente não foi, mas quando procuravas também sentias que isso era barreira de entrada ou sentiste que o inglês bastava também? É assim, acho que essa questão o inglês ser suficiente depende muito do tipo de trabalho. Eu posso dizer que, imagina, se tu, sei lá, trabalhando na área financeira, és finance analyst ou trabalhas em accounting, uma coisa assim, desculpa, contabilidade. Tu candidataste para a Suíça. Primeiro é assim, quem não é persistente não vale a pena começar, porque eu se for à minha caixa de correio devo ter 400, 500 e-mails de rejeição. Mas digo isto sem qualquer problema e acredito que atualmente não vai ser uma experiência diferente nem vai ser mais fácil. Ou seja, não tendo uma das línguas, porque neste caso eu falo português, espanhol e inglês, mas nenhuma das línguas. Eu havia também muitas coisas que tinha lá, por exemplo, alemão preferencial. Mas quando tem alemão preferencial, na prática é alemão obrigatório, só que eles têm de pôr lá e acabas por ser rejeitado. E a questão é, e depois também uma pessoa que eu acho que quando se candidata e tem um objetivo em mente, às vezes é pensar, ok, eu tenho de ser persistente, eu tenho de ser consistente acima de tudo, eu tenho de, por exemplo, que foi o que eu fiz comigo. Eu todas as semanas pus como objetivo enviar 5 candidaturas. Ou seja, eu pensei, ok, tenho 5 dias da semana, se eu enviar uma candidatura por semana, envio o meu CV, preparo uma cartinha de motivação, uma cena simples e envio. Assim, não vou negar que não é extremamente desmotivador tu tipo, fazes isso para 50 empresas e tipo ser
obrigado pela sua candidatura, no entanto, pá, é algo que é complicado. Só que, é assim, curiosamente, das candidaturas todas que eu enviei, eu tive, e foram muitas, acho centenas, sem dúvida. Pá, tive 3 entrevistas em 3 empresas diferentes e acabei por ficar numa. Então, na prática, foi. Pá, é um trabalho que acabou por compensar e eu penso, ok, se calhar se naquela semana se eu não tivesse enviado aquelas 5 candidaturas, se calhar não tinha conseguido. Então é assim, também há uma coisa que não vou negar às vezes que é sorte, às vezes é uma questão de, pá, de quando tu entras num processo de recrutamento, pá, tens alguma conexão com algum das pessoas que está a recrutar. Pá, por exemplo, no meu caso, um dos managers que me estava a recrutar tinha casa de férias em Portugal. Pronto. Então a partir daí acho que ele queria que eu entrasse só para falar sobre Portugal. Então às vezes é aquelas coisas. É assim, eu acho que sei lá, é aquela coisa, é 99% de trabalho e é aquele 1% de sorte que, pá, quem diria, não é? E que ajuda efetivamente a nós conseguimos efetivamente atingir os nossos objetivos. Muito interessante, porque as pessoas acham que é fácil, ou que às vezes é muito fácil. Vem uma publicação no LinkedIn de alguém que mudou para o país XYZ, ou que aceitou a proposta de trabalho, e acham que às vezes é fácil. É interessante estares a dar esse lado das candidaturas todas rejeitadas, com a mensagem padrão típica da empresa, que acontece a toda a gente, mas que ninguém se calhar fala muito. Ninguém fala muito dessa Claro. parte. E depois é outra coisa que eu acho também que é interessante, que é as pessoas acabam sempre por ser pessoas, ou seja, nós estamos a ser recrutados também por pessoas e criar essa identificação, sermos empáticos e também conseguirmos criar criar de certa forma essa química, digamos assim. Acho que também pode ser o desbloqueador depois para as próximas fases. E agora gostava que fizéssemos aqui um Sem exercício dúvida. mais centrado aqui mais na parte da imigração, que é e isto vem do facto de eu sentir que a imigração, principalmente a imigração para certos países da Europa, como a Suíça, a Alemanha e por aí fora, é muito embelezada aqui em Portugal. Ou seja, é quase como um sonho. As pessoas quando vão para lá, a vida é muito, muito boa, muito fácil, nadam em rios de dinheiro, e eu queria falar um bocadinho também disso. Ou seja, qual é o valor Claro. médio que alguém consegue poupar, por exemplo, alguém jovem, vamos dizer da minha idade, com alguma experiência em Portugal, qual é o valor médio que uma pessoa singular, ou seja, excluindo aqui casais e as outras variáveis todas que podemos meter aqui, Sim, sim. qual é o valor médio que tu dirias, ou qual é a tua opinião em termos de gastos e em termos de também quanto é que uma pessoa, e claro vai depender da área e por aí fora, mas quanto é que uma pessoa licenciada ou com um curso superior, digamos assim, também consegue ganhar, qual é que são aqui a média de valores? Olha, Pedro, essa pergunta é super engraçada porque ainda no outro dia alguém me perguntou isso no Insta e atenção, eu respondi com valores que para mim são altos, ou seja, na parte dos custos. E eu já sabia, ou seja, eu sabia que se eu respondesse valores que para mim eu considero realísticos, já sabia que alguém ia dizer, não, isso é muito baixo, isso é impossível, não consegues encontrar. Mas eu vou tentar vou dizer os valores que eu acho que são realísticos e não vou dizer por cima. Por exemplo, alguém licenciado, e é assim, na Suíça acaba por haver muita diferença a nível dos cantões e digamos
Até posso generalizar das zonas das línguas, ou seja, por exemplo, normalmente tens salários menores na parte italiana, ligeiramente superiores na parte francesa e depois na parte alemã é onde tens salários mais elevados. Pá, eu também vou falar um bocadinho da minha realidade, vou falar um bocadinho de Zurique. E é assim, a nível por exemplo, arrendamento, eu diria que pá, ninguém que está em início de carreira mora mesmo em Zurique, mora nos arredores, pá, e tu consegues arranjar um estúdio pá, confortável por 1100 a 1300. Depois vai sempre depender, é assim, claro que tu tens, depois depende de quão afastado queres estar, quão próximo da estação de comboios, mas eu diria, pá, 1100, aliás, até vou escrever isto aqui no chat para me ajudar a manter. Pá, 1100 a 1300 de renda. Pá, diria que, pá, que seria um valor ok. Até, pá, depois é assim, se uma pessoa quiser partilhar quarto, claro que esta despesa desce para os 700, 800 euros. Então, acaba por ser muito por aí. Aqui é obrigatório pagar seguro de saúde, isso é 250, 300 francos, pá, mas vamos dizer 250, sendo jovem, com o plano mais barato é mais ou menos isso. Pá, comida, assim, pronto, isso também é um bocado. É assim, eu diria que por pessoa consegues gastar tipo 300 euros por mês, e isto para comida em casa. Pá, assim, a nível de transporte, isso depois tudo depende. Claro. Por exemplo, eu não tenho carro, não quero ter carro, e os transportes aqui são caros, não são nada baratos, mas por exemplo, imagina, se tu quiseres comprar o passe mensal de Zurique, são cerca de 100 francos por mês. Certo. Pronto, isso para alguém que queira ficar mais ou menos na cidade, pá, é ok, e acho que numa fase inicial se calhar não precisa de carro. Deixa eu ver mais pesos. Pessoal, tipo, um telemóvel, 50 francos por mês, assim muito por cima. Pá, não sei, eu diria talvez, sei lá, assim falando por cima, pá, vamos pôr tipo 2500. Não, tá, 2000 a 2500. Acho que é um valor, pá, perfeitamente normal. Até se calhar podemos esticar até se calhar aos 3000, se quisermos contar com se calhar alguma ida ao restaurante ou alguma coisa assim. Uma vida se calhar mais confortável, digamos assim, não? Sim. Sem dúvida. Pá, 3 mil, digamos, sim, assim pá, para uma vida à vontade, 3.000 a 3.500. Pá, assim, alguém que está a começar aqui, pá, consegue muito facilmente licenciado, obviamente, e assim, vai sempre depender da área. Pá, se for alguém em IT, vai conseguir um salário maior do que alguém que trabalha em Educação, contabilidade, por exemplo, hotelaria. Exato. Exatamente. Pá, mas eu diria, sei lá, por exemplo, alguém que trabalha em contabilidade, finanças, algo do género, pá, sei lá, um salário de 5.000 por mês, líquido, não, é algo relativamente tranquilo. Então, mesmo pondo assim o valor no limite, mesmo, pá, gastas 4.000 por mês, consegues poupar 1.000. E já estamos aí. Sim, ou seja, na prática já estamos tipo, a dobrar um custo de vida que eu acho que é normal, mas ou seja, mesmo, pá, aí, sei lá, tens carro, estás com um carro, sei lá, estás com um Audi ou um BM, estás a fazer um leasing, por exemplo, estás a andar de carro para todo lado, foste para um T1 ou para um T2, ou seja, depois eu acho que depois também é questão. Cada um tem de gerir esse aspecto e de lifestyle inflation, tipo, quanto é que tu queres inflacionar a tua vida. E
pá, e eu acho que é um bocado, se calhar isto é um bocado pessoal, mas perceber o que é suficiente, e às vezes não é sei lá, não é mais. Bem, mas aqui se vamos entrar um bocado em talvez uma filosofia de vida ou algo do género, que é, pá, às vezes, imagina, não sei, para mim pessoalmente, não é eu ir 3 vezes, sei lá, 3 ou 4 vezes por semana a um restaurante versus ir 2, que me traz, se calhar, pá, uma felicidade maior. Pá, claro que sim, pouco trabalho, que não tenho de cozinhar e limpar e não sei o quê, pá, mas se calhar o benefício marginal não é assim tão grande. Mas depois é assim, isso depois cada um acaba por, por ver o que gosta. Mas eu diria assim, para responder, eu acho que no mínimo, eu acho que alguém que trabalha na Suíça consegue poupar, por exemplo, um salário mínimo em Portugal. Ou seja, e depois, depois isso vai sempre dependendo, mas pá, tu, no mínimo, 700, 1000 euros consegues poupar por mês. E para que possamos capitalizar essa poupança, como é que é a realidade de investimentos e a tributação também suíça? Alguma coisa que quem esteja emigrado deva estar atento? Olha, posso dar assim algumas luzes. Por acaso, a Suíça tem algo incrível, é que não há impostos sobre mais-valias. Portanto, qualquer mais-valia não tens de pagar impostos. Os impostos que tu pagas é a nível de. Isso versus 28%? Exatamente. Pá, tu pagas impostos sobre dividendos. Na parte que imagina, os dividendos são tratados como são acrescentados ao teu rendimento de trabalho e depois és tributado sobre isso. Ou seja, seria quase tipo como um englobamento forçado nessa questão. E depois também pagas imposto sobre fortunas, mas é algo tipo, é mínimo. Estamos a falar tipo 0,05%, ou seja, é mesmo pequeno. Pá, claro que também é progressivo, mas compensa bastante versus o facto de não haver impostos sobre as mais-valias. E é assim, produtos e soluções que existem na Suíça. Na prática, aqui na Suíça existem, eles chamam o sistema dos 3 pilares. Na prática, o primeiro pilar seria o equivalente à segurança social em Portugal. Na prática, descontas 5% do teu salário e pronto, um dia esperas receber alguma coisa. Tens o segundo pilar, que é o teu fundo de pensões, em que tu contribuis, por exemplo, 5%, e isto é obrigatório, e a empresa contribui outros 5%, sendo que o dinheiro é teu, ou seja, se algum dia saís da Suíça, levas esse dinheiro contigo, mas não há grande coisa que possas fazer para otimizar. Eventualmente podes contribuir e reduzir os teus impostos dessa forma, mas, por exemplo, não podes escolher em que é que está investido, ou seja, acaba por ser um plano para a empresa, então não há grandes formas de otimizar. Onde acaba por ser interessante é o terceiro pilar, que é que seria o equivalente aos PPRs em Portugal. Na prática, o limite em Portugal são 2.000 euros por ano de contribuição, para teres o máximo de benefício fiscal. Aqui na Suíça o máximo é cerca de 7.000 francos, 6.883, que ao contribuires não só recebes um benefício fiscal imediato no ano a seguir, ou seja, recebes um reembolso na prática dos impostos que tu pagaste. Sobre esse montante não pagas imposto sobre fortunas. Depois, diria similarmente a Portugal, tu podes usar caso queiras começar um negócio próprio, caso fiques desempregado, caso queiras comprar casa, caso saias da Suíça, esse dinheiro fica disponível.
O que eu acho interessante é que tens soluções com comissões reduzidas e em que podes investir tipo, em fundos de índice. Então, algo que eu acho que infelizmente não existe em Portugal, a nível de desde PPRs que sejam competitivos a nível de competições. Tens soluções aqui em que pagas 0,4% de Certo. taxa anual. Sim, não é tão baixo como alguns ETFs, mas não é, eu diria, tão difícil de engolir como 1% ou 1 ponto qualquer coisa por cento. Tem Já vi um um 60, 60, um portanto. 60, bem. Alguém aí está a ganhar e certamente é a sociedade que está por esse PPR. Mas, assim, também existe outra curiosidade interessante, é que a Suíça não faz parte da União Europeia, e a nível de regulação financeira nós temos acesso a mais investimentos do que, por exemplo, do que em Portugal. Por exemplo, nós podemos investir em ETFs domiciliados nos Estados Unidos, enquanto que em Portugal isso não é muito recomendado, porque, por exemplo, bem, se calhar acho que estou a ser um bocado específico demais, mas na prática em Portugal, se tu tiveres mais do que 60 mil dólares investidos em ETFs ou mesmo ações, tu ficas abrangido pelo imposto sucessório americano. Ou seja, eventualmente a IRS, caso a pessoa morresse, podia tributar em 40% o património total dessa pessoa. Enquanto que na Suíça não, nós temos uma isenção, até tipo um valor ridículo, tipo 10 milhões ou 5 milhões, não sei de cabeça, mas é algo assim mesmo gigante. E por causa disso acabam por ser interessantes esses investimentos. Pronto, abre muito o leque, eu diria. E agora, de uma forma, se calhar, quase, antes de passarmos para outra fase da entrevista, em que é que investes e porquê? Em que tipo de produtos? Olha, Se calhar não especificamente em ações. Se quiseres partilhar também não. ações, muito à Como te vontade. disse, eu só tenho uma ação e foi. Eu até posso dizer, comprei tipo, sei lá, 10 ou 20 ações dos Correios, na mesma altura, tipo, há 7 ou 8 anos. Yeah. Quando comprei, pela primeira vez ETFs. E eventualmente vendi e pronto, eu percebi que o que queria manter era mesmo ETFs. Assim, eu neste momento invisto essencialmente em ETFs, nesse PPR, mas que está investido tipo, em fundos de índice, ou seja, que são na prática ETFs, ok? É algo ligeiramente diferente, mas é o mesmo princípio. Certificados da Forro, algo muito pequeno, algo mesmo residual, e essencialmente é isso. Não tenho ações individuais. Ok, e tenho também algo super residual em cripto, apesar de sim, mas muito residual, mas nada de especial. Acho que sim. Por exemplo, não tenho nada, sei lá, não tenho nada em peer-to-peer, que também vejo a ser muito falado. Aliás, não gosto nada do negócio. Eu acho que quem ganha são as plataformas talvez acho que há uma. As pessoas que investem. Bem, vou fazer um comentário abrangente. Acho que não percebem o risco que estão a correr. Efetivamente, há uma delegação de risco da entidade que, sabe, por exemplo, um Mintos ou whatever, em que eles ganham uma margem sobre os juros que estão a ser pagos ao investidor, e o risco está 100% nas mãos do investidor. E é importante também desmistificar que plataformas que digam tem buyback guarantee,
não têm, isso não existe. Plataformas reguladas não podem ter buyback guarantee. E se têm buyback guarantee significa que não são reguladas. E investir em investimentos alternativos não regulados, bem, em 2020 acabou, em fevereiro e março acabou por se ver qual é o resultado. É que muitas dessas empresas não são legítimas. Então eu fico sempre muito pé atrás com peer-to-peer, por isso gosto de também manter simplicidade e não inventar, ou seja, já achei que era mais inteligente e que conseguia bater o mercado, mas neste momento prefiro estar descansado, ETFs, fundos de índice, não penso mais sobre isso. Parece-me bem. Agora vamos entrar aqui numa parte também que é aquilo que eu gosto de chamar não é assim tão sexy. Porquê? Porque o mundo do empreendedorismo, dos investimentos, até da imigração e do embelezamento que estávamos a falar há bocado, é tudo muito... Às vezes parece que é tudo muito fácil, tudo muito sexy. E aquilo que eu queria que explorássemos aqui um bocadinho é o lado menos sexy do caminho, coisas menos boas, dificuldades, tristezas e barreiras que tiveste, ou alguma história caricata também que queiras contar. Ok. Bem, assim de repente não penso, não consigo lembrar assim de nada em especial. Mas assim, sei lá, dificuldades, sei lá, olha, como já falei um bocado antes, a dificuldade de efetivamente vir, de conseguir encontrar algo, porque na prática assim, no LinkedIn o que aparece é quando tu tens uma posição nova. Não aparece tipo, ok, tu conseguiste esta posição depois de X candidaturas. Não, isso ou seja, as pessoas só veem o resultado final. E eu acho que acaba também por ser. Isso acho que talvez se aplique em muitas coisas, em que nós não vemos o esforço ou o trabalho que está por trás. Só vemos mesmo o resultado. Falando um pouco, até se calhar trazendo para a questão dos investimentos, assim, provavelmente o que será mais lógico é todos os meses fazer uma transferência para uma corretora, fazer investimentos, pá, vou dizer ETFs porque é o que eu invisto pessoalmente, pá, compras o teu ETF, pá, e faz isso, pronto. Tá, não é sexy, não é tipo, tu não estás a ligar o teu broker, assim, eu digo isto porque eu já trabalhei uns tempos num banco de investimento e pá, havia alguns clientes que, por exemplo, nós tínhamos um serviço em que tu podias ligar ao broker e falar com o broker e dar as ordens por telefone. Pá, e havia clientes que adoravam isso, que achavam isso tipo espetacular. Tipo, imagina, estavam na empresa, estás a ver, tipo, e diz assim: espera um bocado, tem aqui uma chamada do meu broker. Sim, compra, podes vender, não sei o quê. Pá, e adoravam isso, estás a ver? Assim, a questão é que investir, como também a questão de pá, emigrar, uma pessoa só vê o resultado, uma pessoa não vê o dia a dia. E acho que também é importante às vezes perceber-se que o que se vê não corresponde à realidade. Ou seja, o que nós vemos talvez no verão, quando, pá, outra vez a generalizar, mas quando muitos imigrantes vão a Portugal, pá, e esbanjam, pá, se calhar estão o ano todo sem fazer nada, para depois naqueles 15 dias ou naquele mês esbanjar e viver. Pá, assim, pessoalmente, eu não acho isso interessante. Pá, eu acho que a tua vida tem de ser vivida 365 dias por dia. Não é tipo esperar até ires à terrinha para mostrar que és maior. Pronto, mas efetivamente, ou seja, também é importante, eu diria, não. Pronto. Às vezes não. São maneiras de viver, não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Senhor P, olha, muito obrigado por teres vindo. Não sei se queres deixar alguma nota final, algum conselho a quem nos está a ouvir.
Olha, Pedro, antes de mais queria outra vez agradecer o convite. Acho que a conversa foi espetacular. É assim, as pessoas estão completamente à vontade para entrar em contato comigo, caso tenham alguma dúvida. Ahm, Mesmo se quiserem uma opinião no CV, algo assim. Pá, eu não sou recrutador profissional, apesar de já ter participado em alguns processos de recrutamento da perspectiva de recrutador. Um, e no que eu puder ajudar, é assim, o meu principal objetivo, o da página, é poupar.ch, que é para ajudar a comunidade portuguesa na Suíça. Mas o meu objetivo na prática é ajudar todos os portugueses a saber poupar, investir e gerir o seu dinheiro. Então, qualquer coisa em que eu possa ajudar, diria que estou 100% disponível. Ok, muito obrigado mais uma vez, ainda bem que gostaste da conversa. A todos vocês que estiveram a assistir, muito obrigado. Sigam o Capitalizando nas redes sociais, no YouTube, no Spotify. Nós precisamos de engajamento, precisamos de likes, vivemos disso, para conseguir também trazer aqui mais experiências como a do Sr. P, para conseguirmos também ajudar mais pessoas, para deixarmos de ser o país, um dos países com menos literacia financeira, para podermos começar a ser mais críticos, para poder desmistificar aqui e matar alguns bichos papões no sentido figurado, obviamente. Portanto, sigam, ouçam, partilhem, deixem o vosso like, comentem. Pá, se discordem, vamos aqui fomentar novas discussões. Portanto, sigam também o poupar.ch nas redes sociais. Vai ficar tudo na descrição do episódio. Fiquem ligados para mais conteúdos. Um abraço. Muito obrigado.